Olá, eu sou a Ana Cortese e já faz dias que eu anunciei que a gente ia fazer 7 filmes do John Carpenter, né? Então hoje é dia de falar sobre o cara que começou a fazer curtas em 1962. Olha só uma coisa que eu descobri que eu não tinha percebido antes e provavelmente vocês vão gostar. O cara fez o seu primeiro filme, o seu primeiro longa, com ninguém menos do que o Dan O'Bannon. O Dan O'Bannon é ninguém menos do que o criador do Alien. É claro que ele teve uma ajuda, porque o roteiro do Alien foi escrito por 2 pessoas. E o John Carpenter e o Dan O'Bannon fizeram Dark Star em 1974, sendo considerado, e é de fato, o primeiro filme, o primeiro longa-metragem do John. Os únicos sucessos da carreira do John Carpenter foram poucos, na verdade. Halloween de 78, The Fog, Escape from New York e Starman. Bem poucos. Mas a maioria dos seus filmes se tornaram cult clássicos, inclusive O Enigma de Outro Mundo, Assalto ao 13º DP e que inclusive estão na nossa lista, hein? Hoje, os 7 melhores filmes do John Carpenter. E por que 7? Não, porque o nosso programa faz 7. Só isso. E se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal. Assalto ao 13º DP. Um policial, secretárias, alguns civis e presos ficam ilhados num departamento policial que está prestes a ser fechado. Então uma gangue com um grande arsenal de armas está à espreita. Eles precisam decidir se vão lutar com o mínimo de recursos que têm ou simplesmente desistir e morrer. Assalto ao 13º DP é um filme de 1976 que foi não apenas dirigido, mas também editado pelo John Carpenter. Ele foi convidado para fazer um filme de baixo orçamento do gênero exploitation, aquele gênero apelativo. Inicialmente o filme se chamava The Anderson Alamo e inspirado pelo filme Rio Bravo e também pela Noite dos Mortos-Vivos do George Romero. O filme estreou em 76 nos Estados Unidos, mas não teve uma boa performance. Mas assim que estreou no Festival de Cinema de Londres, o negócio mudou completamente. Não apenas chamado como um dos melhores filmes de ação de todos os tempos, o filme teve um sucesso de crítica incrível. Por causa disso, ele também começou a ser considerado um dos melhores filmes da carreira do John Carpenter. Em 2005, nós tivemos um remake, e apesar de ser mais moderno, o filme não conseguiu superar o primeiro. Christine, um garoto nerd, um carro vingativo e malvado. Essa é a premissa pro filme Christine. Baseado na história de mesmo nome do Stephen King, ele saiu antes do próprio livro ser lançado, porque naquela época o Stephen King tava com a popularidade lá no alto. Aparentemente, naquela época a galera gostava de ir no cinema pra ver os filmes R-rated, que aí eles iam ver um pouco de sangue, um pouco de violência, né? E no comentário do DVD, o Bill Phillips falou que eles colocaram as palavras fuck 1 milhão de vezes no filme justamente pra eles conseguirem essa censura. E eles usaram tanto a palavra que a crítica também reclamou bastante depois da estreia. O Kevin Bacon seria o protagonista do filme se ele não tivesse, escolhido outra produção. Pois é, em vez de fazer Christine, ele decidiu fazer Footloose. E esse é um dos filmes do John Carpenter que continuaram crescendo e crescendo após os anos, em vez de ter muito sucesso inicialmente. E isso é ótimo. Várias coisas do filme são muito legais e muito interessantes, inclusive o dublê dirigindo o carro às escuras, porque o diretor pediu que os vidros ficassem pretos para que tivesse essa dualidade. Será se é o carro que é malvado? Ou será que é o Arnie que tá pilotando? E por causa disso, quando o carro tá pegando fogo, os vidros pretos, o cara tá dirigindo sem ver nada e ainda por cima com o carro pegando fogo. É muito legal isso. O Enigma de Outro Mundo é um filme de 1982 dirigido pelo John Carpenter, baseado na história do John Campbell Jr. O nome é Who Goes There? Na história, um grupo de pesquisadores na Antártica acaba dando de cara com uma forma de vida que assimila e imita outros organismos. O grupo então é tomado pela paranoia e também na tentativa de descobrir quem é a coisa no grupo. E essa foi a segunda adaptação da história do John Campbell Jr. A primeira foi em 1951 e o nome era The Thing from Another World. Não tem tradução, eu procurei aqui se tinha a nossa versão brasileira, mas não tinha. E é isso, a coisa de outro mundo. Só que nesse filme a coisa era um pouco diferente. Ela era uma forma de vida baseada em plantas que precisava de sangue de seres vivos, nesse caso nós, para sobreviver. Já o filme do John Carpenter é um pouco diferente porque ele é mais fiel à história do John Campbell Jr. Então a primeira adaptação foi em 1951, a segunda em 1982, nós tivemos também uma versão na rádio BBC em 2002 e em 2011 nós tivemos também outra adaptação, só que ela é um prequel da história do filme do John Carpenter. O protagonista aqui é interpretado pelo Kurt Russell, o piloto McReady, e o filme foi gravado
rodada em apenas 12 semanas, apesar de que a produção começou na metade dos anos 70, e desde então mudou diretor, mudou escritor, até que no começo dos anos 1981 eles decidiram em John Carpenter. Dos 15 milhões de orçamento, 1,5 milhão foi gasto apenas com efeitos práticos. Os efeitos especiais foram feitos por um cara chamado Rob Bottin. O cara trabalhou também em Vingador do Futuro, Robocop e Seven, os 7 crimes capitais. Com estreia em 1982, as críticas foram horrorosas. Eles chamaram o filme de lixo instantâneo, candidato simplesmente a filme mais odiado de todos os tempos. Dizem que foi principalmente por causa do tom nihilista, sem esperança, e também o visual repulsivo, porque naquela época, dizendo a história, era um momento de depressão e o público estava querendo ver coisas mais positivas, por exemplo, ET, o extraterrestre. Então o filme foi um completo desastre nos cinemas, mas acabou se tornando um grande cult clássico, influenciando outros filmes e também a cultura pop no geral, além, claro, de ganhar muito mais sucesso em DVD e VHS. O John Carpenter é caracterizado justamente por isso. Filmes que foram horrorosos na bilheteria na época, mas aí que vai crescendo com o coração no coração das pessoas. Fuga de Nova York, um filme de 1981 que se passa num futuro próximo de 1997, onde a ilha de Manhattan se tornou uma prisão de segurança máxima. Então vamos dizer que o avião do presidente acaba caindo desse lugar específico depois de ser sabotado por terroristas. Então cabe ao Snake Plissken resgatar o presidente das mãos dos criminosos lá dentro. Ele é um ex-soldado e também prisioneiro federal. Esse filme foi escrito pelo John Carpenter, mas ele teve um co-escritor, ninguém menos do que o Nick Castle. O Nick Castle é ninguém menos do que o cara que fez o Michael Myers em Halloween. Ele também fazia parte, da banda do John Carpenter. É por isso que eles se conhecem, eles são amigos de longa data. E esse é um dos poucos sucessos de bilheteria do John Carpenter. E adivinha? Até 2022 um remake tá a caminho. Vocês acham que vai superar? É óbvio que não. O filme foi indicado a 4 Saturn Awards. Saturn Awards geralmente eles dão pra filmes de terror. Ele teve uma sequência, A Fuga de Los Angeles, que também foi dirigido pelo John Carpenter e estrelado pelo Kurt Russell, mas que não teve a mesma receptividade. Aventureiros do Bairro Proibido. Aventureiros do Bairro Proibido é um clássico instantâneo. O filme era pra ser um western, mas acabou sendo reescrito e se tornando uma comédia. O filme é de 1986, uma parceria do Kurt Russell com o John Carpenter novamente, e segue a ideia, o desejo do John Carpenter de fazer um filme de artes marciais. Eu acho que esse aqui é um dos filmes mais caros do John Carpenter e principalmente um dos maiores fracassos das bilheterias. O filme segue o Jack Burton. Ele acha que tá arrasando, ele acha que é o herói. Ele então ajuda seu amigo Anti a resgatar sua namorada do feiticeiro Lopan, David Lopan, o cara que precisa se casar com uma garota de olhos verdes. O filme é uma diversão sem fim, é hilário, tem momentos que ficaram na memória basicamente. O Kurt Russell disse que tava com medo de fazer esse filme porque os seus anteriores estavam sendo fracasso após fracasso de bilheteria. Ele falou isso pro John Carpenter e o John falou: se preocupa com isso não, que eu só quero trabalhar com você. Mas o problema é que o Kurt Russell decidiu não fazer Highlander como Connor McLeod pra fazer o Jack Burton em O Aventureiros do Bairro Proibido. Talvez não tenha sido uma boa escolha, né? Mas depois em DVD se tornou um cult clássico gigante e continua crescendo. E aí muita gente adora ver na TV aberta. A Beira da Loucura. Tá aí um dos filmes menos conhecidos do John Carpenter, mas que é muito criativo. Tem diversas camadas na história que surpreendem pra caramba. A estrela do filme é o Sam Neill, que interpreta o John Trent, o investigador freelancer que tá tentando descobrir se o escritor Sutter Kane desapareceu de verdade ou se é uma jogada de marketing. Ele acaba descobrindo coisas nunca vistas, muito malucas, e é impressionante. Falar mais desse filme é dar spoilers, porque a história dele é muito foda, senão você vai receber uns spoilers muito pesados. O filme também é uma completa homenagem a Lovecraft e também a Stephen King. O filme estreou em 94 na Itália e apenas em 95 nos Estados Unidos. Ele faz parte da trilogia do Apocalipse, do John Carpenter, que tem nela O Enigma do Outro Mundo, O Príncipe das Sombras e A Beira da Loucura. Halloween é um filme de
de 1978, até hoje considerado o maior sucesso da carreira do John Carpenter, financeiro pelo menos, né, gente? O filme conta a história do Michael Myers, um serial killer que gosta de matar babás. Nesse primeiro filme, o Michael é uma criança que mata sua irmã e acaba sendo hospitalizado no sanatório. 15 anos depois de ter matado sua irmã, ele foge e é perseguido pelo seu psiquiatra, o Dr. Sam Loomis, interpretado aqui pelo Donald Pleasence, que também fez ninguém menos do que o presidente em Fuga de Nova York. Esse foi o primeiro filme da Jamie Lee Curtis, que acabou se tornando a rainha do terror depois disso. Halloween foi produzido com apenas $300 mil e é conhecido como o filme independente mais lucrativo da história. Se filmes como A Bruxa de Blair ou Atividade Paranormal não tiver passado ele, né? Que esses filmes foram extremamente baratos. A clássica trilha sonora também pertence ao John Carpenter, e agora, com o retorno, né, com mais um filme do Michael Myers, ele também retorna como produtor e também como compositor. E ainda esse ano nós temos mais um filme da franquia do Michael Myers. Tá cansativa? Tá, mas a gente sempre tem esperança de que seja bom. Pouca esperança, mas é a esperança a última que morre, né? Esses foram os 7 melhores filmes do John Carpenter, mas é claro que tem muito mais. Eu descobri o Eles Vivem recentemente e... poxa, que interessante. Me diz aí nos comentários qual o seu filme favorito do John Carpenter. E claro, se você tiver gostado desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like e a gente se vê no próximo. Tchau!